E aí pessoal, a gente está de volta com mais um vídeo de Aprendendo Python. Hoje a gente vai falar sobre matrizes, beleza? A gente vai falar como que cria uma matriz em Python, como que a gente acessa os elementos dela, como que printa, e aí a gente dá início à construção de matrizes customizadas, certo? Que é o que vai valer a pena mesmo, beleza? Então, gente, o primeiro de tudo, né? O que é uma matriz em Python? Uma matriz em Python, ela é nada mais nada menos que uma listas dentro de outra lista. Beleza? Então eu recomendo fortemente assistir os dois vídeos que tem aqui no canal sobre lista para entender melhor. Então como a gente cria, qual que é a forma mais básica de criar uma matriz em Python? Vamos chamar a nossa matriz de A. Então A vai ser igual, é a lista de fora e as listas que vão dentro que equivalem às linhas, né? Vamos criar aí uma matriz 3 por 3, beleza? 3 linhas por 3 colunas. Ok, e dentro dessas listas eu encaixo os elementos dessa matriz. Então, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza? Então aqui está criada a minha primeira matriz em Python, tá? Bem simples, né? Se fosse uma matriz 2 por 3, por exemplo, né? 2 linhas por 3 colunas, sei lá, vamos apagar isso aqui. Tá aqui, ó. Isso aqui é uma matriz de duas linhas, certo? As linhas representam essas listas internas, tá? Com 3 colunas, que é a quantidade de elementos dentro de cada linha, né? Dentro de cada lista, beleza? Só que, por exemplo, se nós quisermos criar, sei lá, matrizes de ordem maior, por exemplo, 30 por 30, pô, vai ser complicado ficar fazendo desse jeito aqui, né? Então, eu vou apresentar uma maneira que eu considero a mais fácil de criar matriz em Python, né? Sem usar as bibliotecas como NumPy, por aí vai. Vamos criar no braço mesmo. Então, criar uma função aqui que chama def cria matriz, beleza? Essa função vai receber dois parâmetros, né? Esses parâmetros eles correspondem a m, que é a quantidade de linhas da nossa matriz, e n, que é a quantidade de colunas dessa matriz, beleza? A primeira coisa que eu faço é criar uma variável matriz, que começa sendo uma lista vazia, lista essa, que vai ser essa externa aqui, beleza? Depois disso, usando o for, né, recomendo assistir o vídeo de for lá, caso você não saiba usá-lo, nós temos que acessar as linhas dessa matriz, certo? Então, for in range m, beleza? For in range m. E a cada vez que esse i aqui, ele está dizendo respeito aos índices da linha da matriz, certo? Então, a cada vez que ele for acessar uma linha, eu tenho que criar essa linha, certo? Então, a linha é uma outra lista vazia. A cada iteração, eu vou criar uma lista vazia. E depois, né, que eu vou acabar adicionando essa lista vazia dentro dessa lista exterior aqui, certo? E aqui eu entro num for j em range de n para adicionar os elementos, né, cada elementinho aí da nossa matriz, beleza? Vamos criar aqui, sei lá, uma matriz só de zeros, né? Então vamos usar essa representação aqui. A e j representa o elemento na linha i, na coluna j da nossa matriz, vai ser zero, tá? Vai ser uma matriz cheia de zeros, beleza? E toda vez que eu crio esse elemento, eu tenho que adicionar, né, usando a função append, que está explicada nos vídeos lá de lista. Eu dou um append nesse elemento dentro da minha linha. E antes de acessar outra linha, né, antes de criar uma outra linha, eu tenho que dar o append da linha na matriz, beleza? Opa, aqui, linha. Ok? E depois que eu fizer tudo isso, né, eu retorno a minha matriz, que é o que interessa. Beleza? Vamos rodar isso aqui e vamos testar a função. Então, cria a matriz. Vamos criar uma matriz aí 4 por 5, né? 4 linhas por 5 colunas. Quando eu rodo aqui, tá vendo? Ó? São 4 linhas, beleza? E cada linha possui 5 elementos. Tá? Todos os elementos são iguais a zero por conta dessa condição que eu coloquei aqui. Beleza? Agora, vamos ver como que nós acessamos cada elemento, né? Caso a gente queira, é muito comum a gente querer trabalhar com um elemento individual, certo? Como que a gente acessa? Eu vou usar essa matriz A aqui, né? Porque essa aqui está cheia de zero, então não faz muito sentido. Como que a gente acessa? A gente chama o nome da matriz, né? No nosso caso aqui é A, seguido de dois colchetes, dessa forma aqui, beleza? O primeiro colchete representa a posição da linha, né? Qual linha? E o segundo colchete representa a posição da coluna. Só que aqui eu tenho que ressaltar uma coisa para vocês. Na vida real, a gente chama como? Essa aqui é a primeira linha, essa aqui é a segunda coluna, essa aqui é o elemento da primeira linha, primeira coluna, elemento da segunda, da primeira linha, da segunda coluna, elemento da primeira linha na segunda coluna, e esse aqui é o elemento da terceira coluna na primeira linha, certo? No Python, ele lê isso aqui como 0, 1, 2, 3, tá? Ele não lê como 1, 2, 3. Então, esse elemento aqui, para o Python, é o elemento da linha 0 na coluna 0.
esse 5 aqui é o elemento da linha 1 na coluna 1. Sacaram, mais ou menos? Então, vamos lá. Então, vamos supor que eu quero acessar o 6 aqui. Quem que é o 6? O 6 está na segunda linha, certo? No Python, ele começa em 0, então é na linha 1, beleza? Linha 1. E qual é o elemento da coluna aqui? O 6 é quem? Então, eu tenho... ele está na terceira coluna, certo? Como o Python lê de 0 até n-1, né? Até a dimensão menos 1, então vai ser 0, 1, 2. Então, A1, 2. Quando eu rodar isso aqui, ele tem que mostrar o 6 aqui, beleza? Então, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Olha lá. Ele retorna o 6, tá vendo? Se eu chamar, por exemplo, linha 0, na coluna 2, quem que ele vai ter que... sei lá, na coluna 1, quem que ele vai ter que retornar para mim? Linha 0, então é a primeira linha, certo? Na coluna 1, 0, 1. Então ele tem que retornar o 2, correto? E ó, ele retorna. Se você tentar escrever um índice maior do que existe na matriz, o Python ele vai dar erro. Por exemplo, se eu interpretar que a gente faz na vida real, e esse elemento aqui seria, por exemplo, 2, 3, certo? Segunda linha, terceira coluna. Se eu fizer isso aqui, olha lá, ele dá erro. Ele dá um erro de índice, né? Esse índice não existe, ele é maior do que pode ser. Beleza? Então tem que se atentar a esse pequeno detalhe aí, tá bom? Aqui então teria que ser, se eu quisesse o 6, né? Tem que ser 0, 2, certo? 0, 2. Opa, 0, 2 não, desculpa. 1, 2. 1, 2. Opa, 1, 2. Beleza? Tá. Uma coisa muito comum que a gente faz é printar a matriz, né? Porque esse jeito aqui que ele retornou a função não é o jeito que a gente está acostumado a ver uma matriz, certo? Então vamos criar uma função aqui, def printa matriz, né? Para a gente printar. Então essa função vai receber a matriz, certo? Vai receber uma matriz qualquer. Tá, o que eu faço? Primeiro, existem duas maneiras de se fazer isso aqui. Vamos printar do jeito, mais ou menos do jeito que a gente conhece. Então, for i in range. Então, antes disso, né, vamos criar aqui linhas. Quantidade de linhas. Quantidade de linhas quem quer? É o comprimento dessa matriz, dessa lista externa aqui, certo? Então, é len de matriz. E quem que são as colunas? Quantas colunas tem? O comprimento pode ser de qualquer lista interna, né? Vamos usar a 0, que é a primeira. Então, len de matriz na posição 0, certo? Posição 0, o que que é? Se eu chamar só... Olha aqui, se eu chamar só essa posição 1, sem esse outro colchete, ele retorna a segunda coluna, tá vendo? E se eu chamar só 0 aqui, ele retorna a primeira linha inteira, tá vendo? Então, vamos lá. Então, a gente acessa as linhas, certo? Então, for in range de linhas. A gente pode simplesmente printar quem? A matriz, né? Conforme eu ensinei aqui, na posição i, certo? Na posição i. Então, vamos rodar isso aqui. Vamos criar uma outra célula. E chamar aqui, então, printa matriz. O A que a gente criou lá em cima, certo? Quando a gente roda, olha só. Agora já parece um pouco mais com o que a gente conhece, certo? Já parece um pouco mais com o que a gente conhece. A matriz ficou mais bonitinha. A gente pode até criar uma outra matriz aqui, ó. Vamos inserir uma nova célula. Vamos criar a matriz B. A matriz B ela vai ser uma matriz, sei lá, 3x3. Vamos lá. Então, são 3 listas internas, né? Essa matriz aqui vai ser, sei lá, 10, menos 1, menos 2, 4, 2, 2, 0, 0, menos 1, menos 4. Beleza? Vou criar uma matriz, certo? Vamos inserir uma outra célula. E vamos usar a função printa matriz. Tá? Printa matriz B. Ok? Quando a gente roda, olha lá. Já parece mais com o que a gente conhece, certo? Uma outra maneira, né? Mas eu não quero esse colchete aqui. Uma outra maneira de se fazer isso é voltar nessa função aqui e acessar elemento por elemento. Que nem a gente fez aqui para construir a matriz. Então, for i range de colunas. Certo? E aqui dentro a gente printa. Quem? A gente vai printar o elemento AIJ, certo? E a gente tem que acrescentar esse endline aqui, igual a vazio, só para ele printar na mesma linha, certo? Vamos rodar isso aqui para ver se funciona. A gente printa. Opa! A gente não definiu aqui, né? Então, o AIJ, quem que ele é? Ele é a matriz que a gente passou. Matriz na linha I, né? Certo? Na linha I, na coluna J. Beleza? Vamos rodar isso aqui, rodar de novo. Ele deu
Então, aqui eu consertei a função, não tinha esquecido como é que chamava esse parâmetro aqui. Ele se chama parâmetro end, tá certo? Então eu coloquei end igual a esse espaço vazio aqui. E alinhado com o for, alinhado com esse segundo for, eu coloquei um print vazio, beleza? Para ele pular de linha, para ter essa quebra de linha. Quando eu rodei aqui print a matriz A, olha lá, ele tirou aquele colchete, ficou mais bonitinho, certo? Dá até pra gente testar com a matriz B aqui, ó. Olha lá. Fica um pouco confuso. Eu prefiro, a maneira que eu prefiro é a maneira com colchetes, tá bom? Mas essa é uma maneira. Gente, eu vou ficando por aqui nesse primeiro vídeo. Eu vou fazer uma parte 2 para o vídeo não ficar muito longo, mais do que já tá, certo? Falando sobre matriz, ok? Muito obrigado por assistir. Até mais. Fui.